Olá, boa noite a todos. Vamos assistir esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo número 6. E eu vou colocar aqui para vocês, tá? O capítulo, para a gente lendo junto e interpretando e fazendo a minha reflexão sobre essas frases e esse estudo em particular, do capítulo 6, junto. Tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 6, o paradoxo divino. Deixa eu afastar aqui para poder... Eu também vou usar o meu livro, porque aqui tem alguns errinhos de português, principalmente essa parte quando tem esses comentários do Caibalion mesmo, para poder ficar mais assertivo a leitura, tá? Então, vamos lá. Os falsos sábios, reconhecendo a relativa irrealidade do universo, imaginam poder desafiar suas leis. Esses são tolos vaidosos e presunçosos, e são espatifados contra as rochas e despedaçados pelos elementos por causa da sua loucura. Os verdadeiros sábios, conhecendo a natureza do universo, usam a lei contra as leis, os superiores contra os inferiores, e por meio da arte da alquimia, transmutam aquilo que é indesejável naquilo que é digno, com o que triunfam. A maestria, o domínio, não consiste em sonhos e visões anormais, bem como imagens fantásticas ou uma vida de fantasia, mas em empregar as forças superiores contra as inferiores, escapando das dores dos planos inferiores pela vibração nos superiores. Transmutação e não negação presunçosa é a arma do mestre. O Caibalion. Muito profundo, né? Esse daqui, essa leitura, vou deixar aqui aberto caso eu precise ir até ele, eu tenho ele já abertinho aqui. Essa leitura, ela vai falar muito sobre exatamente essas visões distorcidas, o que é ser sábio, o que é sabedoria. E sabedoria é uma coisa muito interessante. Sabedoria não é simplesmente você ter lido todos os livros possíveis, de todos os filósofos possíveis, Sócrates, Platão, e aí vai, e saber tudo de cor. Tolstói, aí vai, todos eles, muito lindo e maravilhoso, Confúcio, todos eles, não. Helena Blavatsky. Na realidade, é você ler sim, porque faz parte. Para você chegar à sabedoria, você tem que estudar. Mas não é só estudar, é interiorizar isso, é praticar, é no ato, na prática do dia a dia. Essa é a verdadeira sabedoria. É você utilizar todo aquilo que você aprende na sua vida, no seu dia a dia, naquilo que você é praticar, é ser. Isso é ser sábio. Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio da polaridade e se manifesta quando o todo começa a criar. É necessário prestar atenção, porque isso estabelece a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. E aqui é nisso que a gente vai falar. É nisso que eu estou falando. A falsa sabedoria é você saber tudo intelectualmente e praticar nada. A verdadeira sabedoria é você nem sempre ter a mesma intelectualidade do que o outro, no entanto, você praticar dentro daquilo que você recebe de instruções na sua vida essa sabedoria. Porque a sabedoria não só se adquire através de livros, se adquire através do experimento da vida, se adquire através da observação da natureza. Porque se você observar tudo que está à sua volta, você vai conseguir enxergar a sabedoria.
em cada coisa, numa semente, numa planta, num animal, no seu vizinho, em tudo que a gente interage dentro dessa realidade. O Criador o tempo inteiro, ele está em cada uma dessas coisas. Então, não vou continuar falando, senão não tem muito sentido ler, né? Enquanto que para o todo infinito, o universo, as suas leis, as suas forças, a sua vida e os seus fenômenos são como pensamentos presentes no estado de meditação ou sonho, para tudo o que é finito, o universo deve ser considerado como o real e a vida, a ação, o pensamento deve ser baseado nele, de modo a concordar com o preceito da verdade superior, cada qual concordando com o seu próprio plano e as suas leis. Se o todo imaginasse que o universo era verdadeira realidade, desgraçado do universo, porque ele não poderia subir do inferior ao superior, que é a deificação. Então, o universo ficaria fixo e o progresso seria impossível. E é fato isso. E se o homem, devido à falsa sabedoria, considerar as ações, vidas e pensamentos do universo como um mero sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, então ele o faz tão conveniente para si, e, como um dormidor que está passeando, tropeça sempre num círculo vicioso, sem fazer progresso algum, sendo, por fim, despertado por uma queda terrível, proveniente das leis naturais que ele ignora. Conservai sempre a vossa mente nas estrelas, mas deixai os vossos olhos verem os vossos passos para não cairdes na lama, por causa da vossa contemplação de si. Lembrai-vos do paradoxo divino, que ao mesmo tempo que o universo não existe, ele existe. Livrai-vos sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. Tomai cuidado com as meias verdades. Lembrai-vos sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. Tomai cuidado com as meias verdades. Essa é uma excelente frase. Aquilo que o hermetista conhece como a lei do paradoxo é um aspecto do princípio da polaridade. Os escritores herméticos estão cheios de referência aos aparecimentos de paradoxo na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente os seus discípulos contra o erro de omitir o outro lado de cada questão. E as suas... aqui está errado, tá vendo? Vamos procurar aqui agora. Tentar encontrar essa parte. Aqui, ó. E as suas advertências são especialmente dirigidas aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexos todos os estudantes de filosofia, que causam muitas ideias e ações contrárias, que é geralmente conhecido como senso comum. Nós prevenimos a todos os estudantes que fiquem certos de compreender o paradoxo divino do absoluto e do relativo, para não ficarem atolados na lama da meia-verdade. É para este fim que foi escrita uma lição particular. Aprendei-a bem. O primeiro pensamento que o homem pensador tem, depois que ele compreende bem a verdade que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo e tudo o que ele contém é mera ilusão e realidade. Ideia contra a qual seus instintos se revoltam. Isso é muito importante a gente entender. Não sei se todos vocês têm essa percepção e esse entendimento, mas é verdade. Dentro da física quântica, a gente traz para a nossa realidade aquilo que a gente vê. Uma cadeira, ela só é real porque ela tem um observador.
E esse observador dá vida àquela cadeira. Então, enquanto você não observa, ela não existe. Então, automaticamente, ela é uma ilusão. E por que ela é uma ilusão? Porque ela não é algo material como a gente conhece. Ela é uma frequência, ela é uma vibração. É uma vibração que faz com que ela ganhe a forma que ela tem, mas ela não é algo material, efetivamente material. Ela é feita de vibração. Por isso que ela é uma ilusão da realidade. Vamos continuar. Contudo, esta, como todas as outras grandes verdades, pode ser considerada sob os pontos de vista absoluto e relativo. Sobre o ponto de vista absoluto, o universo comparado com o todo em si é de natureza de uma ilusão, de um sonho, de uma fantasmagoria, sempre reconhecendo-lo em nossas vistas ordinárias, porque fazemos do mundo como um espetáculo transitório que vai e vem, nasce e morre, por causa do elemento da impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade. Ideia esta que está em relação com a de um universo criado, ao passo que contrasta com a ideia do todo. Vamos lá para a gente entender um pouquinho isso. É bem complexo. Aqui fala exatamente que, lembrem da anterior, o universo foi criado a partir da mente do todo. O todo tem tudo, por isso, nada saiu dele. Ele criou da própria mente, assim como os nossos pensamentos criam coisas. Então, vamos imaginar o micro para a gente entender o macro. Quando você está num processo de muita dor, né? Por exemplo, você teve um fato na sua vida e esse fato te trouxe traumas. Esse fato foi um gerador, você gerou isso dentro da sua mente e você, nessa geração desse fato, ele te trouxe um aspecto de dor. Poderia ser um aspecto positivo, como, por exemplo, na minha faculdade, eu me formei na faculdade, minha faculdade foi ótima, excelente, eu fui uma excelente estudante, consegui captar todas as informações e virei uma excelente profissional. Então, aquele fato se tornou um fato positivo na minha mente. Mas eu estou falando do fato em si. Então, você cria na sua mente aquele momento. E aquele momento é seu, é o seu universo. É a sua vida, é aquilo que você viveu. Então, ele existe. Ele existe. Entende? Ele é uma criação sua, da sua mente. Vamos até aqui. Filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos, todos são concordes sobre este ponto, que é fundado de todas as formas de ideias filosóficas e religiosas, assim como nas teorias das respectivas escolas metafísicas e teológicas. Assim, as doutrinas herméticas não ensinam a substancialidade do universo com palavras mais altíssonas, do que vos são familiares. Mas, apesar disso, o seu modo de encarar o assunto parecerá uma coisa mais assustadora. Uma coisa que tem um princípio e um fim pode ser considerada, em certo sentido, como irreal e não verdadeira. E, conforme todas as escolas de pensamento, o universo está sobre essa lei. Aqui fala exatamente sobre tudo, tudo se transforma, tudo está em movimento. Então, tudo é um processo de transmutação. No ponto de vista absoluto, no ponto absoluto de vista, nada há real a não ser o todo, que não pode ser realmente explicado. O universo é criado da matéria, ou é uma criação mental da mente do todo. Ele é insubstancial, não duradouro, uma coisa de tempo, espaço e mobilidade. É necessário compreenderdes
cabalmente isso, antes de passares a examinar as concepções herméticas sobre a natureza da mente do universo. Examinai cada uma das outras concepções e vereis que elas não são verdadeiras. Entenderam aqui? Então, aqui está falando exatamente dessa discrepância. Está vendo? Do ponto de vista absoluto, não há real a não ser o próprio todo. E qual que é o paradoxo? O paradoxo é que o universo é a criação da mente do todo. Aí a gente entra naquilo que eu falei. Nosso campo, nosso universo já tem tudo. E dentro desse todo, que é a nossa mente, a gente não cria os nossos universos, as nossas prisões, as nossas alegrias, as nossas tristezas. É exatamente isso. Então, existe esse paradoxo. Mas não está tudo lá? Tá. Inclusive isso que a gente cria. Então, ao mesmo tempo que nós somos tudo isso, nós criamos tudo isso através da nossa mente. Mas o ponto de vista absoluto mostra que só o lado do panorama, ou o outro lado, é relativo. A verdade absoluta foi definida como sendo as coisas como a mente de Deus as conhece. Ao passo que a verdade relativa são as coisas com as quais, elevada a razão do homem, as compreende. Assim, ao passo que, para o todo, o universo é irreal e ilusório, um simples sonho ou resultado da meditação, para as mentes finitas que fazem parte desse mesmo universo e o observam através das suas faculdades, ela é verdadeiramente real e assim deve ser considerada. Ao receber o ponto de vista absoluto, não devemos cometer o erro de negar ou ignorar os fatos e fenômenos do universo, de modo que estes se apresentam às nossas faculdades. Lembremos que não somos o todo, nós fazemos parte do todo. Aqui entra, englobando tudo aquilo que já foi dito, o fato do ato do observador. Entende? Tudo está dentro do todo. Só que nós temos as nossas percepções sobre as coisas. Esse é o nosso ponto de vista relativo. Tudo está relacionado a algo. O nosso ato de observação cria aquela situação. E aí você traz aquilo para a sua realidade. E aí aquilo você dá como sendo real. Então, mas na realidade ele não é real. Olha o paradoxo. Porque no todo, dentro do todo, aquilo é totalmente real. Aquilo é uma soma, um processo de vibração de átomos que criou a cadeira, a caneta, o corpo, o olho, o cabelo. Então, criou-se essa relatividade para que a gente se manifeste, para que a gente esteja dentro dessa realidade e se manifeste dentro dela. Só que a gente só entende isso como sendo a realidade. Essa é a única realidade que a gente até hoje admite conhecer. E a gente acha que isso é a única coisa que tem. Muita gente acha que isso é a única coisa que tem. Esse lugar aqui, esse mundo que a gente vive, essas paredes, a casa que a gente tem. E por isso a gente se prende dentro desses padrões, dentro dessas prisões mentais de materialidade. A gente esquece que a materialidade também faz parte do todo, que também é criado pelo todo. E é criado por nós, pela nossa mente. Continuando. Para dar um exemplo familiar, todos reconhecemos que a matéria existe para os nossos sentidos. Acabei de falar isso agora. Estaríamos errados, a mente finita, se a não reconhecêssemos. Reconhecêssemos. É verdade, é isso mesmo. Mas sempre a nossa mente finita compreende a afirmação científica que, falando cientificamente, não há nada mais que a matéria. Aquilo que chamamos matéria é considerado como sendo simplesmente uma agregação de átomos. Acabei de falar isso aqui agora. Os quais são um grupo de unidades de força chamadas elétrons.
Aqui, ó. Não, acho que eu pulei. Aquilo que chamamos de matéria é considerado como sendo simplesmente uma agregação de átomos, os quais são um grupo de unidades de força chamada elétrons ou íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Batemos numa pedra e sentimos o baque. Parece ser uma coisa real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas lembramos-nos que o nosso pé, que sente o baque, também é matéria, e que, portanto, é constituído de elétrons, porque essa matéria também é o nosso cérebro. E para melhor dizer, se não fosse por causa da nossa mente, absolutamente não poderíamos reconhecer nem o pé, nem a pedra, nem nada. Nós não reconheceríamos nada. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele tanto esforça para reproduzir na tela ou no mármore, parece verdadeiramente real para ele. Assim, se produzem os caracteres na mente do autor ou do dramaturgo, o qual procura expressá-los de modo que os outros o possam reconhecer. E se isso é verdade, no caso da nossa mente finita, qual não será o grau de realidade das imagens mentais criadas na mente do infinito? Olha que pergunta interessante. Amigos, para os mortais, este universo de mentalidade é verdadeiramente real. É o único que sempre podemos conhecer, ainda que subamos nos planos, de planos a planos cada vez mais elevados. Para reconhecê-lo de um outro modo, pela experiência atual, teríamos de ser o todo mesmo. É verdade que quanto mais alto nos elevamos na escada, alcançamos as proximidades da mente do Pai. As coisas mais visíveis tomam a natureza ilusória das coisas finitas. Mas antes que o todo não retire em si, a visão atual não desaparece. O que quer dizer com isso? Que conforme a gente vai evoluindo, vai subindo as escadas do nosso processo evolutivo, a gente vai percebendo cada vez mais esse processo de ilusão, esse processo, esse mundo ilusório, essas matérias, tudo isso que a gente se identifica. E a gente se identifica com tudo isso mesmo, gente. Quem é você? Quem é você? Você é quem? Esse corpo. Eu sou isso aqui, esse rosto, esse cabelo, né? Eu sou tudo isso aqui? Não, nós nos identificamos com isso. Isso daqui é só uma roupagem que faz com que a gente interaja dentro dessa realidade criada por nós. Criada holograficamente por nós, através da nossa mente, através da mente pensante de todas as pessoas que criaram e vão criando coisas o tempo todo. E aí, como diz um bom dramaturgo, cada um vai fazendo a sua própria história, vai montando a sua própria história, né? E vai montando seus próprios. Hoje em dia tem várias cadeiras diferentes, várias mesas diferentes, mas da onde começou a criação dessa mente? Gente, aonde começou? Na mente. Na mente de alguém. Alguém imaginou, desenhou isso na mente, e aí traz para cá. Materializa isso através dos materiais que nós temos aqui. Assim, não devemos viver acima das formas da ilusão. Desde que reconhecemos a natureza real do universo, procuremos compreender as suas leis mentais e nos esforcemos em empregá-las para obter o melhor resultado no nosso progresso através da vida, ao caminharmos de um plano a outro plano da existência. As leis do universo não são as pequenas leis férreas, por causa de uma natureza mental. Tudo, exceto o todo, é limitado por elas. Então, aqui, eu vou falar uma outra coisa muito interessante, né? Que está relacionado a uma frase, que vocês vão lembrar dessa frase em outros lugares. Vocês não são isso aqui, nós não somos isso aqui. Nós precisamos estar aqui, mas eu não sou isso. Eu tenho que estar dentro dessa realidade, sim,
Uma pessoa desperta, ela vive dentro dessa realidade, mas ela não é essa realidade, entende? Ela tem essa consciência de quem ela é. Ela tem a consciência que tudo que está aqui tem um propósito, tem um porquê, tem um papel e foi criado para executar esse papel. Mas ela não é mais massa de manobra. Ela é um espectador, um observador do teatro da vida. É isso. Aquilo que está na mente infinita do todo é real, em grau relativo a esta mesma realidade que é revestida da natureza do todo. Não fiquemos, pois, incertos e aterrorizados. Somos todos firmemente contidos na mente infinita do todo. Nós estamos lá. E nada nos pode prejudicar e nos intimidar. Não, nós somos a mente, nós somos o todo. Não há força fora do todo para agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Há um mundo de conforto e tranquilidade nessa realização depois de atingida. Então, calmos e tranquilos, repousaremos, embalados no berço do abismo, ficando sem perigo no seio. É no seio mesmo? Ficando sem perigos no seio do oceano na mente infinita. Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. Não dá aqui para ver. Vamos lá. Eu acho que é isso mesmo. Ficando sem perigo no seio do oceano da mente infinita, que é o todo. No todo, moveremos, viveremos e seremos nossa existência. A matéria não é para nós a matéria inferior. Enquanto vivemos no plano da matéria, apesar de sabermos que é simplesmente uma agregação de átomos ou partículas de força que vibram rapidamente e giram umas ao redor das outras na formação de átomos, os átomos vibram e giram formando moléculas, que por sua vez formam as grandes massas de matéria. A matéria não é para nós a matéria inferior. Quando prosseguimos nas investigações mais elevadas e aprendemos dos preceitos herméticos de que a força, do qual os elétrons são unidades, é simplesmente uma manifestação da mente do todo. O todo não tem tudo, então tudo que tem dentro do todo, que é tudo, é exatamente a manifestação da mente do todo. Então, tudo isso que está acontecendo, a manifestação da matéria, como ela faz, o movimento que gera os átomos, está tudo dentro da manifestação da mente do todo. E assim, no universo, tudo é simplesmente mental em sua natureza. Enquanto no plano da matéria, podemos reconhecer os seus fenômenos, poderemos examiná-la, como os fazem os mestres de graus mais alto ou menos elevados, ou menos de graus mais ou menos elevados. Mas fazemos-lo aplicando as forças superiores. Teremos uma loucura pretendendo negar, não. Cometeremos uma loucura. É isso aí, cometeremos uma loucura pretendendo negar a existência da matéria no aspecto relativo. Não, nós não podemos negar, não tem por que negar. Podemos negar o seu domínio sobre nós, devemos fazer, mas não devemos ignorar que ela existe em seus aspectos relativos, ao menos enquanto no seu plano. Aqui é aquilo que eu falei agora há pouco. Estamos no mundo, temos que viver neste mundo, mas não sermos desse mundo. Sermos, que eu digo, é sermos escravos, entrarmos nesse processo ilusório, achar que tudo aqui é a única verdade absoluta e que tudo é real somente aquilo que você tem. Tem um carro, tem 2 carros, tem 3 carros, é só isso. Eu só tenho que ter. Porque você só reconhece a matéria como algo real. A lei da natureza não são menos constantes ou efetivas, como sabemos-lo, apesar de serem simplesmente criações mentais. Elas são, em muitos efeitos, dos diversos planos.
Aqui uma outra coisa interessante, que senão você vai cair também, uma outra vibe que veio aqui na minha cabeça, uma outra vertente, vamos colocar assim, que seria, então, já que isso aqui é somente uma ilusão, eu vou largar meu emprego que eu não gosto, eu vou largar minha esposa que eu não gosto, eu vou embora, né, vou viver aí no mundo, porque tudo é só uma ilusão, então tá tudo certo. Não, é como eu falei, tudo é questão de equilíbrio. Você está no mundo, você não precisa ser influenciado por ele, não precisa ser dominado pelo mundo, pela matéria, mas também você tem que viver com ela. Tem que saber usá-la, tem que saber dominá-la. É o domínio da matéria. Não é a matéria sobre você, é você sobre a matéria. Dominando as leis inferiores, aplicando-lhes o que lhes são superiores. Olha o que eu falei aqui. E somente por este modo. Mas não podemos escapar da lei e ficar inteiramente fora dela. Nada senão o todo pode escapar da lei, porque ele é o todo e ele é a própria lei, que todas as leis precedem. Os mais adiantados mestres podem adquirir os poderes usualmente atribuídos aos deuses do homem, e há inúmeras ordens de entes na grande hierarquia da vida, cujas existências e poderes excedem mesmo os dos mais elevados mestres entre os homens, a um grau imaginário para os mortais. Contudo, os mais elevados dos mestres e o ente mais elevado deve curvar-se à lei e ser como nada diante do todo. Entende? De modo que, se mesmo esses entes, cujos poderes exercem o atributos pelos homens aos seus deuses, estão subordinados à lei. Todos nós somos subordinados à lei, somente o todo não é. Ele já é a lei. Imaginai qual não será a presunção do homem mortal da nossa raça e do nosso grau, quando ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias. Porque chegou a compreender a verdade que as leis são da natureza mental e simples criações mentais do todo. Essas leis, que o todo destinou para governar as leis, não podem ser desafiadas nem arguidas. Enquanto durar o universo, elas durarão, porque o universo só existe pela virtude dessas leis, que transformam o seu vigamento e que, ao mesmo tempo, o mantêm. Exatamente, tudo está dentro do seu lugar certíssimo. Todas as leis. E as leis são essas leis, causa e efeito, as polaridades, o gênero, que está acima ou que está abaixo, todas essas leis. Tudo está ligado a isso. Nós demos alguns exemplos aqui nas outras aulas anteriores, que foi feita tanto no vídeo quanto no áudio, também falando sobre isso, onde tudo, absolutamente tudo, segue essas leis, segue eles estão sob o poder dessas leis. Essas leis é quem faz realmente, o que você pode fazer é, sabendo como elas funcionam, utilizá-las para entrar num processo de equilíbrio e ter uma vida dentro dessa realidade iluminada. Você estar iluminado porque você entende essas leis, e aí você não é escravo delas. Essa é a grande diferença. O princípio hermético do mentalismo, explicando a verdade da natureza do universo por meio do princípio, que tudo é mental, não muda as concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Contudo, a ciência simplesmente corrobora os ensinamentos herméticos. Esses últimos ensinos que a natureza do universo é mental, ao passo que a ciência moderna diz que ele é material, ou, ultimamente, que ele é energia, em última análise. Antigamente era só material, porque como você não conseguia medir, você não conseguia enxergar, né? Não tinha ainda esse conceito sobre a física quântica, ou mesmo, não tinha ainda, né? Isso lá atrás, muito lá atrás, então era somente material. Hoje já se sabe que é energia.
Os preceitos herméticos não caem no erro de combater os princípios básicos de Herbert Spencer, que afirma a existência de unia, energia infinita e eterna, do qual todas as coisas precedem. De união, tá? É a união. Tá escrito unia, eu falei, ué. É a união, energia infinita e eterna, do qual todas as coisas precedem. Com efeito, os hermetistas reconhecem na filosofia de Spencer a mais elevada exposição das operações das leis naturais, que foram promulgadas até agora. Eles creem que Spencer foi uma reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Egito, milhares de anos atrás, e que, por último, se tinha encarnado como Heráclito, filósofo grego que viveu 500 anos antes de Cristo. E eles consideravam que essa ideia da energia finita e eterna, como partindo diretamente da linha dos preceitos herméticos, sempre com o acréscimo da sua própria doutrina de que esta energia, de Spencer, é a energia da mente do todo. Com a chave mestra da filosofia hermética, o estudante poderá abrir várias portas das mais elevadas concepções filosóficas do grande filósofo inglês, cuja obra manifesta os resultados da preparação das suas encarnações precedentes. A sua doutrina a respeito da evolução e do ritmo está nas mais perfeitas concordâncias com os preceitos herméticos sobre o princípio do ritmo. Aqui ele está falando sobre Spencer ainda. Assim, o estudante do hermetismo não deve desprezar qualquer desses pontos de vista científico a respeito do universo. Todos devem ser interrogados para se concluir e compreender o princípio oculto que o todo é mente, o universo é mental e criado na mente do todo. Eles creem que os outros 6 dos 7 princípios se adaptarão a essa doutrina científica e servirão para esclarecê-la. Não há que admirar ao encontrarmos a influência do pensamento hermetista nos primitivos filósofos da Grécia, em cujas ideias fundamentais se baseiam em grande parte das teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético, o do mentalismo, é o único grande ponto de diferença entre a ciência moderna e os estudantes do hermetistas, pois a ciência se dirige gradualmente ao lado dos hermetistas nas suas apalpedalas no meio da escuridão, para encontrar um caminho de saída do labirinto em que vaga nas suas pesquisas pela realidade. É verdade, a ciência vem caminhando realmente. Hoje em dia já se tem, já se fala, ainda tem aqueles cientistas que são ortodoxos, que ainda... mas o que muita gente não consegue responder fica sempre um vago, uma coisa vaga, né? Tem coisas que não têm respostas na ciência, que é algo ainda não compreendido. Dentro daquilo que se chama ciência, a ciência mais dentro dessa realidade, que está ligado àquilo que ela conhece como realidade. Então, essa é o grande passo. Mas a ciência está caminhando, já melhorou muito do que era, já melhorou muito. Hoje a ciência, né, a parapsicologia, vamos falar também na parte da mente, conhecimento sobre a força da mente, já é conhecido, muitos cientistas vão por esse lado, outros não, mas alguns já vão. Então, já se tem aí um meio acadêmico e científico que reconhece todas essas partes como algo real. Afim, não é todo cientista que não acredita em Deus, nem é todo cientista que acredita em Deus. Então, estamos lá, né? E está tudo certo, porque precisa de todos os lados, vamos dizer assim, para que a verdade apareça em algum momento. E está tudo certo. O importante é o que você sente. A fim dessa lição é gravar na mente dos nossos estudantes a verdade que,
Para todos os intentos e propósitos, o universo e suas leis, seus fenômenos, são justamente reais, que mesmo o homem está incluído nelas, de modo que poderiam estar sobre a hipótese de materialismo ou energismo. Sobre qualquer hipótese, o universo, no seu aspecto exterior, é mutável e transitório. Isso não dá para negar, todo mundo sabe. Tudo começa, tem meio, começo, meio e fim. Isso todo mundo sabe. Todos, qualquer cientista fala isso. Independente se ele acredita no todo, se ele não acredita, se ele acredita em alguma energia, se ele não acredita. E por isso, sem substancialidade e realidade. Mas, notai o outro polo da verdade. Sobre qualquer das mesmas hipóteses, somos compelidos a agir e viver como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais. Há sempre essa diferença entre as diversas hipóteses, que sobre os vários pontos de vista, o poder mental era ignorado com a força natural, ao passo que, sobre o mentalismo, ele se torna uma grande força natural. Essa diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem esse princípio. As leis que dele resultam as suas próprias práticas. E é verdade. Se você entende que tudo aquilo que você faz, se você se movimenta, está ligado à mente, à tua força mental, e que tudo isso para você é a verdade, é porque é assim, é agir e viver como. Não tem jeito. É viver como se isso fosse a verdade, mas é aquilo, tendo a consciência de que você não tem que ser escravo dessa verdade, né? Você só tem que interagir com essa realidade. É agir, interagir, é viver como se fossem reais e substanciais. Mas não ser escravos dela. De modo que todos os estudantes devem compreender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que dele resultam. Mas não devem cair na tentação que, como diz o Caibalion, domina os falsos sábios e os deixes hipnotizados pela aparente irrealidade das coisas, tendo como consequência eles andarem por trás como desvairados, vivendo num mundo de sonhos, ignorando o trabalho e a vida do homem. É aquilo que eu falei lá atrás. Sendo o seu fim quebrarem-se contra as rochas e se despedaçarem pelos elementos por causa da sua loucura. Não adianta a gente achar, então todo a mente nada real, tudo é ilusão, então não vamos viver aqui, vou largar o meu emprego, vou largar minha mulher, vou largar tudo e vou andar pelo mundo, já que tudo é real mesmo, então está tudo certo. Nós vivemos para cá para interagir aqui. Esse é o grande objetivo. Mais uma vez, estarmos aqui, mas não sermos daqui. Interagimos aqui, mas sabendo quem nós somos. Qual que é o propósito dessa interação? Em primeiro lugar, vem o exemplo do sábio, que a mesma autoridade estabelece do modo seguinte. Ele emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, que é exatamente isso que eu estou falando. Não permitir que a nossa mente, esse lado que nos leva para as nossas prisões, se ganhe do lado superior, que é a lembrança de que nós somos parte do todo. E pela arte da alquimia transmuta, que é desagradável no qual é agradável, e deste modo triunfa. Segundo a autoridade, combateremos também a falsa sabedoria, que é uma loucura que ignora a verdade. O domínio não consiste em visões e sonhos anormais, em vidas e imaginações fantásticas, mas sim no emprego das forças superiores contra as inferiores, escapando assim das penas dos planos inferiores pela vibração nos superiores. Lembrai-vos sempre, estudantes, que a transmutação não é uma presunçosa denegação, mas sim a arma ofensiva do mestre. As citações acima são do Caibalion e são dignas de serem conservadas na memória do estudante. Como não vivemos num mundo de sonhos, mas sim num universo que, enquanto relativo, é real tanto quanto as nossas vidas e as ações são interessadas.
A nossa ocupação no universo não é negar a sua existência, mas sim viver, empregando as leis que nos elevarmos do inferior ao superior, fazendo o melhor que podemos sobre as circunstâncias que aparecem a cada dia e vivendo tanto quanto é possível para as nossas ideias elevadas e os nossos ideais. Olha que lindo isso. Fala sobre o que eu falei. O verdadeiro fim da vida não é conhecido pelo homem neste plano. As maiores autoridades e a nossa própria intuição dizem-nos que não cometeríamos erros vivendo de modo melhor que pudermos. E segundo a tendência universal, no mesmo ponto, apesar das aparências evidências em contrário. Todos estamos no caminho e a estrada conduz sempre para cima, deixando muitos lugares para trás. Nós viemos para cá para interagir com essa realidade, para que possamos na interação elevarmos o nosso padrão, elevarmos a nossa consciência, elevarmos o nosso conhecimento, transmutarmos aquilo que é necessário para voltar para casa do Pai, para voltar para o todo. E assim levar toda essa bagagem para o todo. E lá ele recolhe tudo. Ah, mas ele já tem tudo. Pois é, ele recolhe, fica com ele. Mas a cada conhecimento que a gente adquire, a cada passo que a gente dá no nosso processo evolutivo, você vai trazendo mais informações, não só para o todo, mas para tudo que está à nossa volta. E é por isso que eles falam que quando uma pessoa está num processo de ascensão, de trabalho, de elevação espiritual, ele acaba influenciando outras pessoas. E eu vou falar um pouco disso daqui a pouco. Lede a mensagem de Carvalho e segue o exemplo do sábio, fugindo do erro do falso sábio que aparece por causa de sua loucura. Acabou. Agora é o capítulo 7. E agora eu vou tirar daqui, só para eu falar o seguinte, que é muito importante. Vamos pensar nos campos morfogenéticos, né? Esses campos morfogenéticos, se alguém assiste ali algumas pessoas bem conhecidas aí, vai entender do que eu estou falando. Os campos morfogenéticos ficam todas as experiências adquiridas aqui dentro. Então, as nossas experiências adquiridas, vivenciadas aqui dentro dessa realidade, ela não é perdida. Quando você morre, você não simplesmente deixa para trás tudo. Tudo que você fez aqui, tudo que você vivenciou, que você trouxe para a sua vida, para a sua realidade, trabalhou aqui dentro, influenciou vidas, influenciou pessoas, influenciou situações. E tudo isso está aqui, no campo. Está aqui, vai servir. É por isso que a humanidade evolui. Querendo ou não, passos de tartaruga, muitas vezes, mas evolui. Por isso que a gente deixou de fazer determinadas coisas que antes nós fazíamos. Desde a idade da pedra, hoje em dia a gente não bate na casca de uma amêndoa para quebrar, pega um pedaço de pedra, bate para quebrar, para comer. Você já tem um aparelho para fazer isso? Então, tudo isso foram conhecimentos que vieram se juntando durante toda a existência desse universo e veio trazendo as informações e a gente foi se aproveitando dela. Então, cada um de nós, que nós fazemos o nosso trabalho de caminhada, indo no sentido da luz, lembrando de quem nós somos, olhando para essa realidade, vivenciando ela de uma maneira sábia. E a sábia fazemos uso dela, sim, reconhecemos que isso aqui é, sim, um processo ilusório, mas a gente utiliza desse processo ilusório para nos evoluirmos, para crescermos como seres e para que possamos voltar para casa e continuar deixando esse legado para as próximas pessoas que vierem. Porque cada vez mais essa escola, esse lugar, esse universo vai evoluindo.
e vai evoluindo, e vai evoluindo, e vai evoluindo. É a escala de evolução. E a gente vai sair desse universo em algum momento para ir para outro universo. Até o momento em que o Pai todo recolher todos nós de volta para dentro. Enquanto isso não acontece, continuamos a nossa caminhada. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, espero que isso sirva para vocês de alguma maneira e tenham uma excelente noite. Obrigada. Até a próxima, gente.